que Deus abençoe vocês. Antes da gente começar o vídeo e compartilhar um pouquinho da minha história, eu gostaria de pedir para vocês compartilharem, que vocês curtissem o vídeo para ajudar a gente, né? Que assim o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo e que vocês se inscrevessem no nosso canal para ajudar a gente a compartilhar verdadeiramente a palavra de Deus. Então vamos lá. Bom, eu decidi gravar esse vídeo primeiro, né, antes de falar, que eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Então aqui nesse vídeo não tem intuito nenhum de denegrir, de caluniar a imagem de nenhuma pessoa, né, até porque eu não odeio ninguém, o Senhor Jesus disse pra gente amar todo mundo. Então não é isso, não é esse o intuito do meu vídeo, é simplesmente dividir com vocês o que aconteceu comigo verdadeiramente, tá bom? Então eu não vou dar nome a ninguém, por mais que eu saiba todos os nomes, eu não vou dar o nome de ninguém, eu não vim aqui contra nenhuma pessoa, como eu disse, eu vim aqui só para compartilhar a minha história. E aí fica a critério de vocês acreditar ou não. Depois eu vou ver com a minha super edição, com a minha super editora, que no caso sou eu mesmo. Eu vou colocar aqui fotos, tá bom? Pra vocês, de algumas situações, de algum determinado lugar que eu estava. Eu vou deixar aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo. E tudo que eu vou falar aqui vai ser a verdade, o que aconteceu comigo, e você julgue ao seu critério, tá bom? Então, eu gostaria que vocês também comentassem o que vocês querem saber mais, qual assunto vocês querem saber mais, pode perguntar que eu vou estar respondendo, tá bom? E assim, é muito difícil pra mim compartilhar esse tipo de coisa, então eu não sei o que vai acontecer com esse vídeo, eu não sei se eu vou chorar, eu não sei o que vai acontecer. Porque realmente faz muito pouco tempo que eu saí de lá, são só 6 meses, 6, 7. Então, é isso, vamos lá, sem enrolação, né? Bom, eu saí dessa instituição, vocês já sabem qual é, né? Que tem um coraçãozinho, uma pombinha, há pouco tempo. E aconteceram muitas coisas comigo, né? Vamos começar do começo. Eu conheci a instituição ainda quando eu era pequena, era uma menina, né? Levada pelos meus parentes para a igreja, e ali eu tive meu primeiro contato com uma fé, né? Uma fé. E eu comecei a aprender, né? Aprender o que era o dízimo, o que era oferta, o que era sacrifício, quando eu era muito nova. Então, as educadoras da IBI, que significa Escola Bíblica Infantil, elas já eram ensinadas, né, a passar isso pra gente. Então elas ensinavam as crianças, isso é desde sempre, tá? Elas ensinam as crianças a dizimar, que é os 10% de tudo que passa na mão da criança. Então assim, mas a criança não ganha nada, a criança não trabalha, a gente era incentivado a tirar o dízimo do dinheiro que a gente recebia dos nossos pais. Então assim, você recebeu 5 reais do seu pai, os primeiros 10% você traz pra igreja. E esses 10% não era com a intenção assim, você vai dar de coração, você vai dar para ajudar a gente a pagar a luz, uma conta de água, não era isso, era uma imposição mesmo. O dízimo era ensinado como uma obrigação, não sei se vocês conseguiram me entender. E então a gente era ensinado assim, então tudo que o seu pai te dá, você vai trazer os 10%, você vai trazer aqui na escolinha pra gente colocar ali no altar. E aquilo ali era ensinado pra gente de um jeito assim, se você não tirar o dízimo, o devorador, que era o diabo, que era o cortador, migrador, devorador, destruidor, são espíritos, né, que eram ensinados pra gente. E se a gente não tirasse o dízimo, esses espíritos, eles viriam e acabariam com a nossa vida financeira. Mas como a gente é criança, então acabariam com a vida financeira dos nossos pais. Então, eu tirava o dízimo, logicamente. E aí ensinavam pra gente sobre os sacrifícios também. Sacrifício era você pegar tudo que você tinha e entregar no altar. Você pega tudo, sei lá, casa, carro, qualquer coisa. E como a gente era criança, você tinha que pedir pro seu pai. Ou você podia vender alguma coisa, bala, pirulito, ou às vezes na porta da igreja, ou na rua, em qualquer lugar, pra você gerar o seu sacrifício, pra você entregar no altar. E em troca você podia fazer um pedido para Deus, como, preciso do Espírito Santo, ou eu quero que a minha família seja abençoada, eu quero que meu pai venha conquistar alguma coisa. Então era meio que uma forma de barganha, né? Porque você tinha que dar para Deus te dar de volta. Hoje eu entendo que não faz sentido nenhum, né? Mas enfim, continuando a história. Então eu aprendi tudo isso quando eu era pequena, só que eu era levada pelos meus parentes, no caso.
Então eu não ia sozinha. Conforme eu fui crescendo, assim, nos meus 10, 12 anos, eu não consegui mais ir pra igreja, porque eu não queria, eu achava chato, né? Então eu não ia tanto assim não. Quando eu comecei a ir novamente pra igreja, eu fui e eu lembro que como que se fala? Eu me envolvi, né, com o grupo jovem. E ali no grupo jovem era ensinado também muita coisa, e você era ensinado também, né, sobre os dízimos, sobre as ofertas, sobre sacrifícios, que a gente tinha que tirar o chão dos nossos pés para chamar a atenção de Deus, que a gente tinha que fazer o nosso máximo, dar o nosso tudo para Deus, porque Deus ia responder a gente. E ali no grupo jovem eu comecei a me envolver mais, né, com a igreja. E eu lembro que eu estudava nessa época, então quando eu não estava na escola eu ficava o dia inteiro na igreja, ou a maior parte do dia. Né? Às vezes eu estudava de manhã, aí saía meio-dia, então eu ia almoçar, e aí eu já ia pra igreja. E daí eu ficava até fechar, até a noite. E conforme foi virando uma rotina, eu lembro que a minha mãe, ela começou a não gostar, né, dessa coisa de ficar o dia todo na igreja. Ela falava que eu tinha que estudar, que eu tinha que pensar no meu futuro, que eu não tinha que ficar enfiada ali, que a igreja não é uma boa coisa, mas ele já estava sendo demais, que estavam fazendo uma lavagem cerebral em mim, e não sei o quê. Então quando começou essa oposição do lado da minha mãe, eu comecei a ficar pensativa, né? Eu falei, mas eu tô indo pra igreja, tô fazendo uma coisa boa, mas a minha mãe tava vendo que eu não via, né? E foi passando um tempo e era ensinado pra gente que quando o nosso familiar ele se levantasse contra a gente, quando eles vinham se opor a gente estar na igreja, fazendo alguma coisa da igreja, ou a fogueira santa, ou alguma coisa relacionada, era o diabo tentando parar a gente, era o diabo tentando fazer a gente parar na fé, entende? Então eu comecei a olhar pra minha mãe como se fosse um diabo falando, né? Ela falava, ó, você tá ficando louca, você passa o dia todo na igreja, daqui a pouco você vai morar na igreja, porque eu ouvia muito isso. Ah, vem suas coisas, então vai morar na igreja, vai ficar com esse pastor, vai que não sei o quê. Então, assim, eu comecei a olhar pra isso e pensava, ah, isso é demônio, porque eu fui ensinada assim, né? Então, eu não tava nem aí, porque minha mãe falava, aquele mandamento que a gente tem que honrar pai e mãe, já não fazia tão sentido assim, né? Porque a gente desobedecia os pais, a gente não ligava pra opinião dos pais, e a gente tava ali abraçado com todas as coisas ali que aparentemente era muito bom pra gente. Então a gente não ligava muito pros nossos pais, a gente era ensinado a olhar a oposição como o diabo se levantando, né? Então pra mim era o diabo. Enfim, aí eu continuei me envolvendo, continuei me dando, continuei fazendo tudo ali, né? E conforme foi passando o tempo, eu lembro que eu comentei uma vez com o pastor, eu não lembro direito o ano, então não vou falar o ano pra não pecar, né? Porque não sou muito exata assim com lembranças, mas eu lembro dessa situação. Eu tava na beirada do altar e ali a gente tava fazendo colando envelope, tá? A gente tava ajudando, que a gente também fazia isso. E eu falei assim pro pastor, olha pastor, eu tô querendo fazer uma faculdade, eu quero, acho que era moda, eu quero fazer uma faculdade, tá saindo uma oportunidade muito boa, eu vou estudar aqui em Brasília, depois eu termino o restante da faculdade em Milão, e vai ser muito bom pra mim, vai ser muito legal. E esse pastor também era muito novo, e aí eu lembro que ele olhou assim pra mim, isso eu tinha 13 anos, gente, 13 pra 14. E aí o pastor olhou assim pra mim e falou assim, não, você não vai fazer faculdade, não é o plano de Deus pra você, não é o que Deus quer pra você, Deus quer que você vá pro altar. Você que ainda não sabe o que é isso, é como se fosse um chamado, né, pra você ser uma esposa de um pastor ou um pastor. Então ele falava, olha, Deus tem um chamado pra você, Deus quer que você seja esposa de pastor, não precisa ficar fazendo faculdade, eu acho que Deus tem outro plano pra sua vida, foca em servir a Deus, foca em chamar a atenção de Deus. Então ali ele plantou uma semente dentro de mim que eu deveria ser esposa de pastor, que eu tinha potencial, que eu deveria largar tudo e viver para Cristo, para ganhar almas, né? Então ele começou a fazer esse trabalho e eu comecei a acreditar. Então assim, pra mim já não fazia mais sentido nenhum estudar, né? Eu sempre fui boa aluna, eu sempre tirei notas boas. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui meu boletim, tá? Vou ver se eu encontro, eu vou colocar aqui no vídeo. Então eu sempre tirei notas boas, eu sempre quis estudar mais, eu sempre quis me aprofundar em algumas áreas, tanto é que eu participei de Olimpíadas de Matemática, eu estudei em escola por bolsa, escolas muito boas, né?
E quando eu comecei a ouvir isso, eu falei, então talvez não seja isso que Deus queira pra mim, então eu tenho que ir pro altar. E aí eu lembro que já desse desejo de estudar já não era tão assim assíduo, né, era uma coisa mais distante, assim, eu pensava assim, que dê tudo errado e que eu vá pro altar, que eu não quero fazer mais nada aqui, eu quero altar, então eu comecei a respirar o altar. E a minha mãe, ela me criou para ter uma empresa, para ser dona de negócio, para ser uma mulher que estudava, que se formasse, né? Ela me criou para isso. E quando ela começou a ver que eu tava indo para um caminho diferente, ela começou a falar mais, né? Então, lá dentro falavam que era perseguição, você tá te perseguindo, isso daí é o diabo se levantando. Mas não, a minha mãe tava querendo me alertar. E eu não via, eu era muito nova. Então eu comecei a pensar, não, eu quero ir pro altar, quero ir pro altar, quero ir pro altar. E aí eu fiz, né, continuei os estudos, porque eu não podia parar. E eu ganhei uma bolsa de uma escola, né, uma escola técnica muito boa, né. E aí eu passei, eu acho que em 31º lugar, no meio de quintas pessoas estavam concorrendo à vaga. Passei, que era só, acho que os 70, né, que os 70, eita, tô enrolando aí. Os 70 primeiros que passavam, né, nessa prova. Então eu passei, comecei a estudar lá, só que eu não estava mais tão dedicada aos estudos, então as minhas notas começaram a cair muito, porque eu queria ficar todo o tempo que eu tinha dentro da igreja. Então, em vez de estudar, em vez de planejar os meus trabalhos, eu estava enfiada dentro da igreja. E ali a gente passava o dia inteiro dentro da igreja limpando, a gente evangelizar. Pra você que não sabe, a evangelização era recrutar outras pessoas, tá, para participar ali do culto ali, né? Do culto não, da reunião, porque não era culto, era reunião de pessoas. Então a gente chamava as pessoas, ficava ali o tempo todo, limpava, faxinava, às vezes a gente não tinha nem tempo de almoçar e comer um pão com mortandela, ficava o dia todo na rua. Quantas vezes eu ia evangelizar debaixo do sol, meio-dia, aí depois passava mal, pegava insolação, teve uma vez que eu peguei insolação, inclusive. Quem cuidou de mim foi a minha mãe, que eu falava que era o demônio agindo. Então assim, o tempo todo a gente estava envolvido nessas loucuras, a gente era incentivado a isso, né? E aí, em resumo, senão esse vídeo vai ficar muito grande, eu comecei a me envolver tanto, assim, comecei a me dar, e aí eu lembro que o povo falava assim, olha, você se destaca, você vai ser uma esposa de pastor e tal. Isso por meio de algumas pessoas, não todos, né? E a minha mãe não queria que eu fosse nem obreira, nem esposa de pastor, nem nada. Minha mãe queria que eu fosse uma pessoa que estudasse, fizesse faculdade. Então, o tempo todo ela estava ali se opondo ao que eu queria fazer. Enfim, né? Que eu pensava que eu queria fazer. E ali eu comecei a ter queda de notas, comecei a ficar muito mais tempo dentro da igreja, comecei a não ouvir minha mãe, tudo que minha mãe falava não importava pra mim, o que importava pra mim era o que a igreja falava, porque me foi ensinado que a igreja era a nossa mãe espiritual, entende? A igreja é a sua mãe espiritual agora, e o seu pai na fé é o pastor. Né? O pastor, seu pastor é o seu pai na fé. Depois eles tiraram isso e falaram que o nosso pai era Jesus mesmo e a mãe era a igreja. Então sua mãe é a igreja. Então começaram a super santificar, vamos dizer assim, como eu vi aqui no podcast, achei muito interessante essa alusão, super santificação de uma coisa. Então, sua mãe é a igreja. E aí começaram a me falar que eu não podia misturar vinhos, né? Isso não tá escrito na Bíblia, tá, gente? Só pra deixar um adendo aí, que eu agora tô estudando teologia, agora a gente vê. Não tá escrito na Bíblia sobre misturar vinhos. No sentido de você não poder ouvir a palavra de Deus em outra denominação. Não tem nada a ver. Deus estava falando sobre a velha e nova aliança, mas daí é um papo para outro vídeo. Então, assim, eles falavam pra mim que eu não podia ouvir reuniões, pregações de outras denominações, porque senão eu ia me confundir, senão eu ia misturar um vinho que não era bom, senão eu ia me dar tontura, porque a pessoa fica bêbada quando toma muito vinho, aí fica meio... Então aconteceria assim comigo também espiritualmente. Então, assim, eu recebia convites por parte dos meus amigos de fora a conhecer, né, outras denominações, ouvir a mensagem também, a Bíblia, mas eu não ia, porque era me ensinado que não era de Deus, que a Universal... Falei o nome, não sei se vai me dar processo, não me processem, gente, é só minha história, pelo amor de Deus, não tem jeito pra pagar ninguém, contar de vocês. Então, assim, só ali salva, era ensinado que só ali salva, só ali vai pro céu e não sei o quê. Então, a gente ficava muito preso, não podia sair pra outro lugar. E assim, eu fui, não vou ser obreira, porque pra ser esposa de pastor você tem que ser obreira, tá? Falei, não, vou ser obreira, vou pro altar, vou casar com o pastor, vou ganhar almas. E o meu desejo
era sincero de ajudar as pessoas. Tanto é que eu ia pra bairro onde ninguém pisava, onde muitos bispos não pisam, tá? Então eu ia pra bairro onde bispo não pisa, eu falava com pessoas que bispos não falam, eu ia na casa de pessoas que nem muitos deles nem sabem da existência dessas pessoas, que às vezes não tinha nem saneamento básico, não tinha nada, a gente estava indo lá na casa dessas pessoas, sabe? Pregar a palavra de Deus, fazer uma oração. Então assim, o meu desejo era muito real. E aí eu fui começando a me envolver mais e mais. E assim, pra você ser obreira, pra você ser uma esposa de pastor, você tem que ser aprovada e você tem que ter cartas e recomendações de pastores, né? Então assim, eu tava o tempo todo ajudando o pastor, o tempo todo ali perto, o tempo todo ali. Então no meio dessas trocas de pastores, né, que tinha muita, o pastor veio aqui hoje, ficou 2 anos, aí troca. Eu sempre tava perto do pastor, eu era obreira, que eles falam assim, pau pra toda obra, né? Todo tempo, não tinha tempo ruim comigo, eu tava ali. E a minha mãe falava, você tá ficando maluca, tá chovendo, tá caindo raio, tá alagado, você tá indo nessa igreja, você tá o tempo todo ali. E eu, nem aí pra minha mãe. E aí minha mãe falava, você tá ficando doente, quando você ficar doente eu quero ver se o seu pastor vai cuidar de você. E aí justamente eu lembro de uma situação que aconteceu, que eu fiquei realmente doente e ninguém me ajudou. Mas enfim, o que aconteceu? Eu tava envolvida nisso, pra querer se levantar da obreira, pra querer ir pro curso, tá? Porque tem um curso que as meninas fazem pra casar com o pastor. Curso, tá? A gente vai chegar nessa parte. Então você tava muito empolgada, tava me dando muito, e eu lembro que eu peguei dengue. Mas foi uma coisa horrível, assim, eu não conseguia levantar da cama. Eu tinha muito enjoo, eu tinha muita dor de cabeça, meu corpo inteiro doía, mas doía muito, eu não conseguia comer. Isso foi num sábado à noite. Eu fiquei ruim mesmo no domingo de manhã. E aí eu mandei uma mensagem para uma esposa falando assim, olha dona, eu não consigo levantar hoje, eu não consigo, eu tive que colocar, fazer as minhas obrigações, que não é um serviço voluntário, tá? Porque você literalmente é coagido a fazer, mas a gente já vai chegar nessa parte também. Então assim, eu tinha tudo pra fazer ali, então eu liguei como uma pessoa responsável e falei, olha, eu não vou conseguir ir porque eu tô sentindo muita dor, eu não consigo nem levantar pra nada. Pra escrever essa mensagem pra ela foi muito sacrifício. E assim, enviei a mensagem informando que não conseguiria ir, e ali eu passei o dia todo dormindo, não conseguia fazer nada. Quando eu consegui fazer alguma coisa, eu fui pro hospital tomar soro. E voltei, e continuei muito ruim. E assim, mesmo ruim, acho que terça-feira eu saí da minha casa, andei bastante, tá? Cerca de 20 minutos pra isso e 20 minutos pra voltar. Passando mal, eu fui lá, fui fazer núcleo. Na quarta-feira eu tinha que cuidar das crianças, que eu me inscrevi também. Me inscrevi não, né? Eu fui chamada também pra cuidar das crianças na escola bíblica, né? Então assim, eu tinha que cuidar das crianças, eu tava muito mal. E eu fui mesmo assim, eu tava ali, tá? Porque era de coração, era uma coisa sincera. E aí eu lembro que na carta pra indicação, né, o pastor que tava lá na igreja falou assim que eu era uma pessoa preguiçosa, que eu não ajudava em nada, que eu não aparecia na igreja, que eu não dava satisfação pra nada. E ele mentiu. E ali foi o meu primeiro baque, né? Falei, como assim o pastor mentiu? Eu tô aqui o tempo todo, tô do lado dele o tempo todo. E a única vez que eu não estive aqui porque eu tava muito mal, e foi um dia, tá, gente? Porque nos outros 2 dias, 3 dias, 4 dias seguidos, eu tava ali fazendo trabalho. E ele falou que eu não tava fazendo. Então eu já fiquei assim, né, meio receosa com ele, né? Mas na minha cabeça era assim, é só ele, né? Só ele aqui que tá fazendo isso, as outras pessoas são boas, ninguém é desse jeito. Não, é só ele, a gente tem que olhar pra Jesus. Também era ensinado a gente, tá? Se você vê alguma coisa errada, se você vê alguma situação errada, você não pode ficar com maus olhos. Porque esse pastor é... Não, você não pode fazer isso. Você não pode julgar o pastor. Você tem que fazer o quê? Você tem que olhar pra Deus. Não, ele é uma autoridade, ele vai dar conta com Deus. Então eu vou olhar pra Jesus e Mas a Bíblia não ensina isso não, tá? A Bíblia fala que aquele que o zelo pela tua casa me consome, já dizia o Davi, né? Então a gente tem que denunciar, sim, coisas erradas, tem que falar mesmo, não tem que ficar, eu vou olhar pra Jesus. Mas era ensinado isso. Então eu olhei pra aquela situação e falei, vou olhar pra Jesus, né? Deus vai me abençoar. Então eu continuei ali, né? E fazendo, tô me esforçando demais pra Deus olhar pra mim e levantar. E foi a hora que eu fui levantar da obreira.
E aí, gente, aí eu pulava a janela da minha casa, meia-noite, 2 horas, 3 da manhã, tudo pra minha mãe não ver eu saindo, porque eu tinha que evangelizar, porque eu tinha que levar aula, porque eu tinha meta pra cumprir, tá? Eu tinha que levar, ó, você tem meta de levar 14 pessoas pro templo de Salomão. Então, assim, eu não tinha dinheiro. Eu era uma menina, ainda nem trabalhava direito, então eu saía pra vender bolo, saía pra vender tudo para conseguir dinheiro, para pagar uma van, para levar essas pessoas para São Paulo. Eu moro no litoral, tá? Então, assim, umas 2 horas e poucas de viagem. Eu lembro que a van deu em torno de R$ 1.000. Então, assim, eu e uma amiga minha, a gente teve que suar pra pagar aquela van. A gente teve que levar, porque era uma missão dada era missão cumprida, a gente tinha que se virar, tinha que levar as pessoas para aquela reunião. E a gente levou, volto a dizer, de bom grado, de bom coração, porque a gente achava que era pra Deus, né? Mas tudo era do nosso bolso. Enfim, aí eu fui levantada, a obreira, comprei o uniforme era caro, tá? O uniforme não é barato. E quem produz o uniforme é a própria fábrica da igreja, então você tem que comprar ali pra você usar. E eu lembro que eu comprei uma peça, tipo um vestido, uma blusa, um colete, uma calça e um lacinho, um sapato, né? Deu em torno de, mais ou menos, na época, uns R$ 600. E eu não trabalhava, tá? Então não vendia tudo que eu tinha pra conseguir comprar as coisas. Fui levantada com muito sacrifício, assim, tal, e eu tava ali ainda no meu desejo sincero de ajudar as pessoas. Então, cada vez mais, todo o tempo que eu tinha, em vez de eu, vou estudar, vou fazer uma coisa pro futuro, depois eu vou ali com equilíbrio, vou ajudar as pessoas. Não, eu pegava todo o tempo que eu tinha, me enfiava na igreja, limpava a igreja de cabo a rabo, limpava de cima, embaixo, nos cantinhos, sabe? Esfregava tudo, passava o dia todo limpando a igreja. E depois eu ia pros bairros, né, pra chamar as pessoas para as reuniões. E aí, depois de muito tempo, eu consegui entrar na aula de candidatas, né, que são pessoas que se candidatam ao altar, né, e a gente assina termos, que a gente é voluntário, que a gente tá ali porque a gente quer. Só que agora vamos fazer um adendo sobre o voluntário, tá? As pessoas assinam termos falando que são voluntárias, mas elas são obrigadas a fazer alguns tipos de trabalho. Por exemplo, os obreiros, eles assinam termo de voluntário, mas tem reuniões com eles todos os sábados. Quando eu entrei, na época que eu entrei, a gente tinha que ir para as reuniões. Mesmo sendo voluntário, você era obrigado a ir para a reunião no sábado. Então, assim, eu trabalhei a semana toda, tô cansado, vou descansar no sábado? Não vai, porque se você descansasse, você ia ficar de banco, porque você tava mal, porque você estava dando mau testemunho, porque você estava se esfriando na fé. Então, assim, tinha consequência. Então, a gente era obrigado a ir pra reunião, todo sábado, 6 horas da tarde. E se você não fosse por causa de trabalho, você tinha que dar uma justificativa. E a única justificativa que era aceitável era você estava trabalhando. O resto é porque você estava mole, porque você não presta atenção, e não sei o que, não sei o que. E todo aquele terror psicológico, né? Então, não era uma coisa voluntária. Vamos limpar a igreja de forma voluntária. Olha, as pessoas limpam de bom coração, como eu. Mas tinha escalas, né? Por exemplo, esse final de semana que vai limpar a igreja é o jovem. Esse final de semana quem vai limpar a igreja é os obreiros. Esse final de semana quem vai limpar a igreja é a evangelização. Então tinha escalas e a gente tinha que cumprir essa escala. Então a gente tinha que pagar os produtos de limpeza. A gente mesmo que limpava, né, o templo ali com a justificativa de receber as pessoas no domingo de manhã. Então, assim, a gente não tinha tempo, assim, né, pra ficar muito com a nossa família, porque tinha que limpar a igreja, tinha que pagar a van, tinha que levar a pessoa pra igreja, a gente tinha que ficar o tempo todo ali dentro. Então, de forma, assim, imperceptível, a gente perdia esses tempos com a família, sabe? Por exemplo, a minha mãe queria viajar ou queria ir pra algum lugar e eu não podia ir porque eu tinha compromisso com Força Jovem. A minha mãe queria passar umas férias no Ceará, eu não podia ir porque eu tinha coisa da igreja. Então, quantas vezes? E eu comecei a ficar doente mesmo, gente. Uma lavagem cerebral muito forte mesmo. No ponto que eu lembro que o meu tio morreu, e isso foi de madrugada, o velório dele, né? Foi umas 3 da manhã. E eu lembro que eu cheguei da igreja na meia-noite e pouco, e aí o pastor tinha pedido pra fazer umas fichas, né? E eu tava fazendo no meu celular e tava me vestindo pra ir pro velório. E a minha mãe chegou: Natália, hoje a gente tá saindo, você vai, a gente tá esperando só você. E eu tava fazendo ficha.
Eu olhei assim pra minha mãe, falei, olha, espera um pouquinho aí, que ele já morreu, não tem muito o que fazer. Deixa eu continuar aqui na ficha, já tô indo já. Aí você vai me julgar agora, gente, pelo amor de Deus, não me julga. Ai, você foi fria, você foi, né, insensível. Eu sei, gente, hoje eu sei, me arrependo disso, mas me ensinavam também. Porque falavam assim, deixa os mortos enterrar os mortos, você não precisa estar no enterro do seu familiar, você não precisa, sabe, ficar ali, você deixa eles lá e vem pra igreja, vai fazer alguma coisa pra Deus, porque aí você vai ser forte, você vai estar dando testemunho e tal. Eu tô falando pra você o que aconteceu comigo. Ah, comigo é diferente, Natália. Tudo bem, tô falando da minha história. Então, assim, eu fiz isso porque me foi ensinado a fazer isso também. E aí depois eu fui pro velório, às 3 horas da manhã, fiquei lá um pouquinho com os meus familiares. Depois eu lembro que eu voltei pra casa, porque eu tinha que terminar umas coisas também do grupo jovem. Então eu não fiquei na hora do enterro, só fiquei no velório e vim embora. Então eu perdi muita coisa, gente, muita coisa. Almoço de família, viagem de família, tempo com família. Eu comecei a perder tudo, porque eu tava sempre dentro da igreja. Eu nunca podia ir, nunca. E aí, por isso que eu falo pra você que não é voluntariado, é uma coisa meio que obrigatória, sem a pessoa perceber. E aí, eu comecei a me envolver, entrei nessas aulas de candidata pra ser, né, uma noiva de pastor. Conheci um pastor, a gente ficou um tempo orando, conversando. E aí, a gente passou por uma entrevista, tá? Pra ver se o bispo aprovava o nosso relacionamento, porque tudo é com aprovação. Se o bispo aprova, se o bispo não aprova, se ele deixa a gente conversar, se ele não deixa. Então, assim, ele deixou a gente conversar, foi autorizado, depois ele permitiu a gente namorar. Então, a gente começou a namorar. E eu lembro que depois de uns 3 meses namorando, foi me enviado uma lista, assim, sabe? De exames pra fazer. Porque você tinha que comprovar que você não tinha doença nenhuma, que você estava apta pra fazer a obra de Deus, né? E aí depois eu fui perceber porque a pessoa doente dá trabalho, né, gente? A pessoa doente não vai trabalhar, não vai dar todo o seu tempo ali. A pessoa doente vai ter que se tratar, né? Então, você tinha que comprovar que você estava doente. E aí veio uma lista de exames, se eu não me engano, eram uns 26 exames, mais ou menos. E aí eu tinha que pagar esse exame, tá? Então, paguei os exames pra ir mais rápido, porque tinha data pra entregar. Fiz os exames, entreguei, os exames não deram nada, tá bom? Nada, nenhum deles. E aí eu lembro que foi aprovado, né? Depois de um tempo a gente continuou namorando. Acho que uns 8 meses depois foi aprovado o meu noivado. E aí eu fui visitar o curso. E aí começou o inferno na terra, tá? Mas antes de começar esse curso, eu queria dizer pra você que a gente não tinha liberdade de ver o namorado todo dia, falar com ele todo dia. Ah, você pode ir lá, você pode ver o seu namorado todos os dias, você pode ir na igreja tinha uma reunião. Não, isso tudo você tinha que pedir autorização pra ver se você podia. Você tinha ordem que não podia conversar com o namorado todo dia, era só 3 vezes na semana. E não podia ser tipo 1 hora, 2 horas, não, tinha que ser 15 minutos, tá? Era a regra, não podia. E aí eu lembro que depois desse tempo aí da gente namorando, ele me via uma vez na semana, que era o sábado, quando ele conseguia, porque ele estava muito longe. Então eu não podia lá ver ele tinha que vir aqui, também era uma regra. E acho que tinha vezes que ele vinha de 15 dias, às vezes ele veio uma vez na semana, e às vezes ele conseguia vir uma vez no mês. E aí depois desse tempo, acho que uns 8 meses namorando, o nosso noivado foi aprovado. Então aí eu fui pro curso, né? E geralmente as meninas, elas vão pro curso aonde os seus respectivos noivos estão. Por exemplo, o meu noivo, que era pastor, ele tava lá na cidade, né, de uma cidade de São Paulo, de Osasco. Então eu tinha que ir pra lá fazer o curso lá. E aí eu lembro que eu sempre falava pra minha mãe assim, ó, se minha mãe estiver me assistindo, ela vai confirmar, tá? Eu sempre falava pra minha mãe, mãe, um dia eu vou embora, um dia eu vou embora, um dia eu vou embora. Gente, esse processo aí parece que foi rápido, que eu tô abreviando muito, mas assim, eu fui virar noiva de pastor depois de uns... eu entrei na igreja em 2014, 2013 pra 2014. Eu fiquei noiva do pastor em 2022, 23. Não, foi 2023. 2023, que aí eu fiz o curso e saí em 2024.
Então, assim, foi 2023, foram uns aninhos aí, né? Então, assim, eu sempre falo pra minha mãe, olha, mãe, eu vou embora, você não tem que ficar com o coração em mim, porque eu vou embora, não sei o quê, porque era me ensinar isso, né? Porque eu tinha que preparar minha mãe, que não sei o quê, não podia ter apego com a mãe, tinha que cortar o cordão umbilical, tinha que cortar as relações com a família. Então, o tempo todo eu falava pra minha mãe, vou embora, isso durante anos. E um dia, me ligaram, acho que foi num domingo à noite, eu lembro que eu tava na igreja com o celular, me mandaram uma mensagem, falaram assim, olha, Natália, você tá pronta pra vir pro curso? E aí eu, não, é muito feliz, falei, tô. Então, ó, você consegue chegar aqui na quinta-feira? Eu falei, consigo. Gente, eu tinha uma lojinha que eu construí na garagem da minha casa, assim, né? E eu vendi alguns produtos de limpeza. Então, assim, eu tinha poucos dias pra vender tudo, desfazer de tudo, pegar tudo que eu tinha, pegar uma mala e ir embora, né? Sem a garantia que eu ia casar e tal, porque eles falam o tempo todo, a gente não tem garantia de nada. A gente vai chegar nessa parte também. E aí, eu vendi tudo que eu tinha, eu lembro que foi em 3 dias que eu fiz isso. Fui atrás, vendi tudo em preço de banana, juntei todas as minhas coisas, coloquei na minha mala, falei com a minha mãe. E aí minha mãe olhou assim pra mim, aí eu falei, mãe, eu tenho que ir e tal, eu juntei tudo, falei com a minha mãe, falei com meu pai. Inclusive, os meus pais foram entrevistados, tá, pelos pastores, pra ver se eu estava apta pra ser uma esposa de pastor, tá? Então a gente precisava de muitas cartas. Carta do trabalho, carta do pai, carta de almas que a gente ganhou, que tava na igreja, carta de... né, como que é o negócio? Boletim da escola, pra ver se a gente era boa aluna. Então, assim, a gente tinha que ter muita coisa, né? Testemunha, e carta de tio, carta de parente e tal. Eu fui atrás dessas cartas aí. É que agora não tem os documentos pra mostrar pra vocês, porque, infelizmente, quando eu tava em São Paulo, o meu outro celular foi roubado. Então, assim, tudo isso que eu tô falando pra vocês, esses parte de documentos, de exame, essas coisas que eram obrigatórias, estavam lá no meu celular. Senão eu colocava aqui pra vocês verem também. Mas assim, o que eu tiver aqui de foto, de laudo, se eu achar aqui, eu coloco pra vocês, tá? Não tô mentindo em nada, nenhuma parte é mentira, tá bom? E aí, continuando. Eu tinha, né, que ir pra lá na quinta-feira, peguei tudo que eu tinha, super feliz, gente. Tava feliz da vida que eu ia pra aquele lugar. Era o sonho da minha vida. Então assim, nossa, eu vou ser esposa de pastor, eu vou auxiliar um pastor, eu vou ganhar almas pra Deus, eu vou ajudar as pessoas. Vendi tudo, coloquei tudo no altar, inclusive fiz muita fogueira santa, tá? Vendi tudo, vendi celular, vendi roupa, fiquei sem roupa, dei todo o dinheiro que eu tinha, minha mãe falava que tava ficando louca, e por aí vai. Então assim, eu fiz a mesma coisa, né? Uma espécie de fogueira santa fora de época, né? Porque a fogueira santa é feita de 6 em 6 meses. E eu vendi tudo, coloquei tudo no altar, ou seja, dei todo o dinheiro pra igreja. E eu lembro que eu fiz umas parcelas pra uma moça, né, de alguns produtos, aí ficou 180 a parcela. Eu vou ver depois se consigo o extrato do meu banco que eu fechei depois que eu fui roubada, pra colocar aqui pra vocês que era a parcela de 180. Que ela me pagava durante quase um ano, ela me pagou. E foi o que me ajudou, tá? Então assim, não tinha como eu colocar lá no altar porque era uma coisa que ia vir. Então tudo que eu consegui eu dei. E aí eu fui feliz da vida e tal, quando eu cheguei lá, né, me recepcionaram e aí começou o inferno na terra. Começou, gente. Foi um inferno. Aquele lugar foi a pior coisa que aconteceu comigo. Foi a pior coisa, a pior. Eu cheguei lá, ai meu Deus, desculpa se eu chorar, se eu me emocionar, gente, porque foi uma experiência traumática, mas vamos lá. Eu cheguei naquele lugar muito feliz, assim, aí eu fui... As noivas de pastores, elas moram com casais, né, de pastores, de bispos, pra gente aprender o que é ser uma esposa de pastor. Então eu fui lá, achando que eu ia aprender sobre a Bíblia, sobre teologia, o que a palavra de Deus queria ensinar a gente. Então eu fui muito feliz, sabe? E aí passou o primeiro tempo e eu fui recepcionada. Quando eu cheguei, aquela catedral imensa, imensa. E aí eu lembro que tinha uma esposa de um pastor, que era a esposa do bloco. Ela tava lá no fundo, eu tava com uma calça verde. E aí eu fui andando até ela, então a outra foi me apresentar pra ela. E aí quando eu cheguei, ela olhou assim pra mim e falou, você é a Natália, seja bem-vinda e tal. E aí ela olhou pra minha cara e falou assim, você é do litoral? Isso era em São Paulo, tá, gente? Em Osasco. Falei sim, ela falou, que ótimo, porque você não vai mais visitar sua mãe. Aí... eu fiquei assim, ué. Falei, tá bom, né? Eu tomei um choque, mas falei, tá bom.
tudo certo, sim senhora, porque a gente é ensinado também que a gente não pode questionar, né? Eles são autoridades de Deus, então, sem questionar, só obedecer. O servo não questiona, o servo obedece. Eu olhei assim pra ela e falei, não, tá bom, sim senhora, dona. E aí, eu cheguei lá. A minha rotina, ela era muito assim, eu vou falando pra vocês conforme for vir na cabeça, né, algumas situações específicas, senão vai ficar muito grande. E algumas coisas que doeram muito assim em mim. Então vamos lá. Eu não tinha hora pra dormir, mas eu tinha hora pra acordar, né? Eu morei com alguns casais, o primeiro casal, eu tinha que acordar 4 horas da manhã. Então 4 horas da manhã eu acordava, fazia o café pra eles e tinha que ir pra igreja. E eu ia pra igreja sozinha, tá? Esse bispo, ele tinha um carro, a esposa dele ia com ele pra igreja de carro e eu tinha que ir pra igreja sozinha. Então assim, eu tava em São Paulo, não conhecia nada, não tinha dinheiro pra pagar passagem, então o que me ajudou foi aqueles R$180, você lembra que eu falei que tava recebendo? Eu peguei aquele dinheiro do meu bolso e fiquei assim durante um mês, tá? Eu pagava ônibus, comida, tipo lanche assim pra me comer com esse dinheiro, porque eu não tive ajuda com relação a isso. E assim, volto a dizer pra vocês que tem pessoas boas, tá? Pessoas incrivelmente boas, mas também, né, pessoas que eram complicadas. E aí eu ia pra igreja essa hora, eu lembro que o ponto de ônibus era do lado de um cemitério, então tava bem escuro, eu não sabia onde eu tava, eu não sabia chegar na igreja, então eu tinha que me virar. E aí eu saía essa hora pra ir pra igreja e eu voltava 8h30, 9 horas, porque eu morava longe. As outras meninas ficavam até 10 e pouco, às vezes. Teve vezes também que eu já saí da igreja meia-noite e meia, teve vezes que eu saí 4 da manhã, enfim. Aí eu voltava pra casa, aí eu limpava a casa, fazia comida, ia pra igreja. Quando eu chegava na igreja, eu pensava, agora eu vou, né, receber um ensino bíblico. Não, gente, elas ensinavam versículos soltos. Hoje eu entendo que versículo sem contexto é pretexto para heresia. Qualquer pessoa que pegar um versículo solto da Bíblia sem contexto pode manipular ele para fazer você acreditar em qualquer coisa. Então assim, elas falavam pra gente que a gente tinha que se desvincular da nossa família, que a gente não podia ficar mantendo contato, que a gente não podia ligar pra nossa mãe, que a gente não podia falar com os nossos familiares. E assim, se minha mãe estiver assistindo, ela vai lembrar, eu não mandava muita mensagem pra ela, não atendia telefone, porque era me ensinado a não fazer isso. E assim, teve vezes que as meninas ligavam, que falavam com seus familiares e elas chamavam no tribunal. Eu vou falar assim porque a gente falava disso, tá? Entre nós. A gente falava assim, olha, se você não obedecer, você vai pro tribunal. E era uma brincadeira que a gente fazia entre nós, mas era pra falar que a gente tinha se chamado numa salinha com essas esposas, com esses pastores, e eles iam lá. Não bater fisicamente, tá, gente? Mas acabar com a gente, assim, falando mesmo, ó, você é menina, você tem que se desprender, porque é assim que você quer casar com o pastor. Então eles iam muito aqui, ó, muito na mente. E a gente começou a ter essa ordem de não poder ter comunicação, não poder ficar perto. Então eu comecei a me afastar da minha família ainda mais. Então pensa, você num lugar que você não conhece, numa cidade que você não conhece, morando com pessoas que você não conhece, sem conseguir falar com ninguém. Você não podia falar o que acontecia ali dentro pra ninguém e você não podia falar com sua família. Hoje eu entendo que a gente não podia ter comunicação com a nossa família porque a gente ia contar o que estava acontecendo ali, sabe? Deixa eu só desligar aqui meu celular. A gente ia contar o que estava acontecendo ali pra eles. Então não podia fazer isso, sabe? Aí começou, né? Começou a piorar. Eu lembro que depois disso eu fui transferida para uma outra casa. Ai, meu Deus. Eu fui transferida pra essa outra casa. Eu tô suando, gente. Meu Deus. Eu fui transferida pra essa outra casa e a minha rotina mudou também. Então assim, eu acordava cedo, muito cedo, e eu limpava tudo. E essa esposa era muito assim, com limpeza, então era bem complicado. Então a gente tinha que limpar tudo, esfregar tudo. Aí eu fazia o almoço, isso na parte da manhã. Depois eu ia pra igreja e aí eu limpava a igreja. Limpava a igreja toda. Gente, a igreja tinha 5 andares, né? A gente limpava uns 3 todo dia.
Então assim, limpava a igreja, depois colocava o uniforme, ficava em pé o dia todo. Aí quando eu ficava feliz era quando eu conseguia falar com as pessoas, atender as pessoas. Só que aí as esposas vinham falando assim, olha, você precisa buscar uma lasanha pra mim. E aí eu lembro que eu falava assim, mas dona, eu tô atendendo a pessoa que quer se matar, a pessoa que tem depressão. Não, mas você pega minha lasanha primeiro e depois você volta. E aí eu comecei a reparar que as pessoas não queriam, não se importavam com as almas, elas se importavam com elas. E aí eu lembro que eu fiquei conhecida por ser muito bicuda, respondona, bocuda a palavra. Porque tinha vezes que eu olhava e falava, mas por que isso? Então, não podia questionar, né, gente? E aí eu lembro que foi acontecendo várias situações, né? Por exemplo, a gente não podia, depois de um mês a gente começou a receber ajuda de custo. O que é ajuda de custo? A gente recebia um dinheiro pra você se manter. Por exemplo, eu vou comprar produtos de higiene, vou comprar uma roupa, eu vou comprar uma comida. E sem teste, tá? Porque na prática a gente não podia fazer nada. A gente não podia passar o valor das coisas, porque tudo ali era prestado conta. Por exemplo, eu comprei um absorvente, eu tinha que prestar conta com a notinha, tá? A nota fiscal. E ali na nota fiscal elas viam quanto a gente gastava, com o que a gente gastava, onde a gente gastava. A gente era controlado tudo. O que a gente gastava, o que a gente comia, o que a gente vestia, a maneira que a gente se comportava. E eu comecei a me sentir muito assim, oprimida. Então assim, eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu falo mesmo, eu brinco mesmo. E, né? Só que aquele meu jeito começou a ser retraído, porque o tempo todo eu recebia ordens, né? Ó, Natália, você não pode falar desse jeito. Olha, Natália, você não pode se vestir desse jeito. Gente, eu nunca me vesti vulgar, eu nunca usei decote, nem nada do tipo. Mas às vezes algumas blusas minhas, ó, você não pode usar essa blusa, ó, você não pode usar essa calça, ó, você tem que andar desse jeito, ó, você tem que falar dessa maneira. E eu comecei a me sentir muito sufocada, mas eu tava ali pra aprender, né? E aí, desculpa. E aí eu fui, elas foram moldando elas, né, o jeito delas, tentando, né? Não só a mim, como as meninas que estavam ali também. A gente estava, acho que em 6 na época, então a gente ficava todas juntas, ficava o dia todo dentro da igreja juntas. Então a gente tinha assim como conforto uma outra. Eu lembro que a gente conversava muito sobre o que as esposas faziam com a gente, uma com a outra, como maneira de se confortar, sabe? Mas depois também eles descobriram que a gente fazia isso e separou a gente. Então cada um foi mandado para um lugar bem distante para não conversar. Então assim, Natália, por que vocês não conversavam pelo telefone? Eles pegavam o nosso telefone. Eu sei que isso é legal, mas elas pegavam o nosso telefone, liam as nossas conversas, entravam nas nossas redes sociais, olhava tudo. E tudo era questionado, tudo era perguntado. Por que você conversou isso? Por que você falou isso? Inclusive eu saí por causa disso, vamos chegar lá. E aí começou a ser assim, uma situação muito corriqueira, né? E aí eu lembro assim que às vezes eu chegava muito cansada. Gente, eu tinha limpado tudo o dia todo, casa, igreja, eu tava muito cansada. E eu chegava assim pra dormir, umas 11h30, meia-noite. Eu lembro que uma vez a esposa chegou e me falou assim, olha, já que a gente chegou em casa, vamos limpar a cozinha. No caso, eu ia limpar, né? Isso era meia-noite e meia. Foi um dia que eu virei pra ela e falei, não, eu não vou limpar a cozinha. Aí ela ficou assim, né, tipo, rebelde. Falei, eu não vou limpar a cozinha, sabe? Porque eu tô o dia todo em pé. Eu limpei essa casa o dia todo, tá suja porque, né, ela não tinha limpado depois. Então assim, eu limpei essa casa o dia todo, limpei a igreja o dia todo, eu tô cansada. Aí eu fui pra cama. Eu lembro que esse dia eu chorei, gente, mas eu chorei. Eu chorei, porque dentro de mim, assim, ficou uma culpa. Porque foi me ensinado a não questionar, não desobedecer uma esposa de pastor, um pastor. Então eu voltei lá pra limpar, e eu lembro que ela e o esposo dela brigaram, falaram, que você vai deixar a menina limpar a cozinha essa hora? Mas ele não tava preocupado comigo, gente, ele tava preocupado com eu denunciar ele pra igreja, né? Eu denunciar ele pra alguém, porque ele tava fazendo aquele tipo de coisa aquela hora. E assim foi indo, né? Foi piorando cada vez mais. Eu lembro que o tempo todo me ligando, o tempo todo tava atendendo as pessoas, tava fazendo alguma coisa, era me ligava. E às vezes pra fazer, tipo, nada. Eu queria que você buscasse um bolo. Eu queria que você fizesse isso. Então eu comecei a ver que eu não estava sendo ensinada a ser uma esposa de um pastor. Eu não estava sendo ensinada a cuidar do povo. Eu estava sendo ensinada a ser faxineira, sem remuneração. Natália, mas você recebeu ajuda de custo. Sim, mas a gente era vigiada. Se você gastasse R$2 a mais no seu absorvente,
você era chamada no tribunal. Se você comprasse um bombom de R$2, você era chamada no tribunal. Se você comprasse uma roupa, então, você era fútil, porque você, porque você era gastadeira. Gente, eu fiquei com a mesma roupa, as mesmas roupas durante um ano. A gente pegava roupa de doação, porque não podia comprar. Então assim, você podia comprar uma comida? Não, também, era questionado. Por que você está comprando comida? Você tem comida na casa do pastor? Sendo que também, às vezes, a gente não podia pegar comida para levar pra igreja. A gente ficava a maioria do dia na igreja. E às vezes, tinha dia que eu não tinha como tomar café da tarde, a gente comia bolacha de água e sal. Tinha dia que a gente não tinha nem bolacha de água e sal. Então a gente comia pipoca, comia o que tinha, né? Então, e pra aguentar até a noite, até o outro dia. E, nossa, gente, foi uma coisa assim... muito difícil. E aí, eu fui trocada, tinha esse tipo de rotina, e eu comecei a ficar doente. Essa parte é... E eu comecei a ficar doente, porque, gente, teve um dia que eu limpei o chão de um apartamento de um bispo, muito grande, sabe? E sabe esse rejunte? Ela virou assim pra mim e falou assim, olha, a gente vai limpar esse chão que tá sujo. Eu falei, tudo bem. Eu já tava acostumada a limpar, a gente passa uma cândida, pega a vassoura e esfrega. Ela falou, não, a gente vai limpar com escova de dente. Aí a gente, no caso, era eu, tá? Porque ela não limpou. E eu lembro que eu ajoelhei e eu limpava o rejunte do chão com uma escova de dente. E eu fiquei ajoelhada ali, gente, só o primeiro dia, 5 horas. 5 horas esfregando o chão com escova de dente. Um cômodo, tá? Isso eu fiz acho que fiz alguns cômodos, eu fiz isso. Então, eu sentia muita dor no joelho, eu sentia muito cansaço. E aí, eu comecei a me sentir mal, né? Meu corpo começou a dar indícios, porque eu não conseguia dormir. Eu ia dormir, às vezes, meia-noite pra acordar 4 da manhã, às vezes 5, às vezes 7, mas a maioria das vezes 6h30. Ia dormir muito tarde, muito tarde. E aí, tinha essas coisas de limpeza que forçavam muito, muito, muito. Então imagina você limpar todo dia, você não conseguir comer de tarde direito, você não conseguir jantar direito, você, sabe, ter uma pressão muito extrema psicológica, você não conseguir conversar com os seus pais, você não conseguir conversar com ninguém, você tá num lugar que você não conhece nada, e você conseguir só ver o seu noivo uma vez na semana. E às vezes eu não conseguia ir. Então, gente, eu dormia na cozinha, sabe, da igreja. Eu ia pra igreja, saía da casa do pastor, ia pra igreja, juntava as cadeiras assim, dormia. Às vezes eu dormia no chão da cozinha, só que também foi questionado isso, falava que a gente não podia ficar na igreja no dia da nossa folga, tá? Eles davam um dia pra gente, que era considerado folga, que a gente podia fazer o que a gente quisesse. Só que eu não podia ficar em casa, não podia dormir, eu não podia visitar minha mãe, tinha dia que eu não podia nem ver meu noivo, e eu não tinha onde ficar. Natália, porque você não ia pro shopping. Eu já dormi no banheiro de shopping, porque eu tava tão cansada, gente. Eu só queria dormir, eu só queria descansar. Mas eu lembro que eu mandei uma mensagem pra esposa uma vez. Falei, dona, pelo amor de Deus, eu posso ficar em casa hoje? Que era um dia que eu ia conseguir ver o meu noivo. E aí ela falou assim, olha, se você ficar em casa a gente aproveita pra passar roupa. Gente, eu entrei em desespero, porque eu não queria passar roupa, eu não queria fazer nada. Eu tava trabalhando a semana toda, o dia todo. Eu só queria dormir. E aí eu não fiquei. Eu lembro que eu fui dormir no banheiro do shopping, eu dormia no trem, eu dormia na estação. E eu lembro quando eu deitei na estação e aquele vento gelado batia em mim assim. Eu pensava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Aqui não é o meu lugar, eu preciso ir embora daqui. Só que eu não conseguia parar, eu não conseguia falar, eu vou desistir e tal. Porque, gente, lá você é ensinado que se você sai de obreiro, você sai de qualquer coisa, você é endemoniado. Então, assim, você tava mal com Deus, você caiu, você é caído. Então, assim, eu não queria ser a caída, eu não queria ser nada disso. Então, sabe, e o noivo tava me esperando pra casar, não podia desistir. E aí eu sentia muita dor, gente, muita dor. E era muita coisa. Eu lembro que eu sofri acidentes, vários acidentes, tá? Não foi um, não. E eu lembro, uma vez o nosso carro do Uber, tá? A gente voltando lá pra casa que eu tava,
tinha uma pessoa bêbada dirigindo, ele bateu na traseira do Uber e eu machuquei meu joelho, meu pé e a minha bacia. Isso era umas 8 horas da noite do sábado. E aí eu cheguei em casa, andando, fingindo que tava tudo bem pra conseguir trabalhar no domingo, 4 da manhã na igreja. Natália, por que você não falou que você tinha sido atropelada? Eles iam te ajudar. Não ia, gente. Eles iam olhar pra mim e ia falar que eu era uma pessoa problemática, que eu era uma mulher problemática, que eu dava muito trabalho. E eu vou contar mais outra situação, você vai entender o porquê desse medo. E você vai entender que ele era real, assim, não era coisa da minha cabeça. Então eu pensava, eles não vão me ajudar. Eu não posso dar problema, tem que ser a solução. E aí eu cheguei mancando, toda roxa, tomei o remédio que eu tinha, dormi, quebrada, gente, quebrada. No outro dia, 4 da manhã, eu tava em pé lá, mancando, de uniforme, toda roxa, escondendo. Porque eu sabia que eles não iam me ajudar. Depois, e eu queria muito casar, sabe? Eu queria muito ser esposa de pastor, eu queria muito ajudar as pessoas, eu não podia fazer aquilo. E aí, sofri vários acidentes. Teve uma vez que a gente foi pra um abrigo também. E o pastor tava dirigindo, ele não sabia dirigir direito, tava pegando a carta. Inclusive não foi culpa dele, né? A gente foi subir uma subida assim, o carro não aguentou, eu não sei dirigir. Então em vez dele dar ré, não sei se pode, ele virou o carro assim, gente. E o carro foi pra capotar, e aí ele acelerou e entrou dentro do abrigo. E vários outros. Por exemplo, eu sofri acidente tipo de ônibus indo pra essa catedral, inclusive que eu tinha que ir sozinha. O ônibus quase bateu lá no negócio lá, e freou e lá, e machuquei de novo. E eu não falava nada que estava acontecendo. Porque eles não iam me ajudar. Volto a dizer pra você, Natália, isso daí é coisa da sua cabeça, que você vai entender o porquê que eu não pedi ajuda. Porque no dia que eu pedi ajuda, eu fui crucificada. E aí, eu comecei a limpar muito, sabe? Eu limpava muito, todo dia limpava. Eu ficava de joelho pra limpar as coisas, rodapé de apartamentos, de bispos. E lustre, sofá, gente, tapetes pesados, cadeiras, meu Deus, teve um dia que eu limpei, a gente limpou 2.000 cadeiras de esfregar assim, ó, a parte de cima, a parte de baixo, então eu ficava de joelho. E aí, ai meu Deus do céu, não, começou a ser muita coisa, muita pressão, e começou a se acumular, então eu comecei a passar mal, e eu passava mal quase sempre. Quase sempre eu tava com dor, quase sempre eu tava indisposta, porque se você não come direito, você não dorme direito, você só trabalha, você vai ter, né? O seu corpo vai dar problema. E aí eu lembro que um dia, domingo de manhã, eu tava na reunião, que eu abri a igreja, fechava a igreja, tava na reunião e eu comecei a me sentir muito tonta, muito mal. Eu fui sair da reunião lá atrás buscar ajuda com a enfermeira, tinha, né, as enfermeiras lá. E aí eu falei assim, olha, Maria, eu tô me sentindo mal, eu não sei o que tá acontecendo. Aí ela foi medir uma pressão. Aí a pressão tava baixa, ela falou que minha glicemia tava baixa, perguntou se tinha tomado café. Eu falei, dona, como um negocinho só. Ela falou, Natália, já é quase 10 horas, né? E aí eu fui comer. Comi um negócio, um cafezinho, voltei pra reunião e suava muito assim, né? E eu falei, não, tá tudo bem, eu tô me cuidando, vai dar certo. À tarde a gente teve um evento, né, pra visitar dos presídios dos detentos. Ai, meu pai. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tava muito sol, né? E aí eu comecei a passar mais mal. Eu não sei me mexer. Aí fui pra sombra. Quando eu fui ver, tava tudo preto. Não enxergava mais nada. Meu olho ficou muito inchado, não consegui enxergar mais nada. Eu cheguei na igreja desesperada. Não porque eu tava doente, gente. É uma desespero de não poder conseguir ajudar na reunião. Porque era cobrado que a gente tinha que colocar o uniforme todas as reuniões. E aí eu mandei mensagem, abri o olho assim, ó, mandei mensagem pra esposa. Falei, dona, não tem como eu ir pra reunião porque eu não tô enxergando nada, mas eu prometo que assim que eu estiver bem, eu subo aí na reunião e ajudo a senhora, mas eu não tô enxergando. Aí foi a hora que eles vieram me levar pro hospital, porque eu tava na responsabilidade deles, né? E aí essa esposa me levou pro hospital. Gente, quando eu cheguei no hospital, a médica olhou pra mim e falou assim, isso daí é uma enxaqueca com áurea. Você tá vivendo alguma coisa de estresse? E a esposa do meu lado, olhando pra minha cara, você tá estressada? E eu, não tô. Eu me sentia coagida de um jeito que nem consegui falar como eu tava me sentindo pro médico, porque eu não podia sozinha no médico.
E ela tava do meu lado e olhava pra médica e falava, não. Aí ela, então eu vou te dar um remédio, você toma remédio na veia, vamos ver se cai uma observação pra ver o que acontece. Fui pra sala de medicação, tomei a medicação na veia e essa esposa tava o tempo todo entrando naquela sala assim, olha, eu tenho hora, se você ficar enrolando pra sair aí, eu vou deixar você aí porque eu tenho que fazer comida pro meu esposo. E não sei o que, gente, era um inferno, eu não conseguia descansar, eu não conseguia, eu tava passando mal. E ela o tempo todo entrando ali, eu só queria falar pro médico, pelo amor de Deus, tira essa mulher daqui, eu não aguento mais. E ela falava. E aí eu, depois de tomar essa medicação, ela me levou pra casa. Era a pessoa que eu morava. E aí eu lembro que eu fui dormir, eu fui orar. E eu orei com desespero, e aí eu tive uma crise de ansiedade. Pela primeira vez, eu não sabia o que era uma crise de ansiedade, mas eu comecei a sentir uma dor tão forte no meu peito. E eu não conseguia respirar, eu chorava no meu quarto. Era um quarto assim muito pequeno, só cabia uma cama. Desculpa. Só cabia uma cama, não entrava vento. Era uma porta só e uma cama de solteiro. E assim eu chorava desesperada. E eu orava pra Deus, eu falava, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como sair daqui, por favor, me tira daqui, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais essas pessoas, eu não aguento mais aqui, me tira daqui. E aí eu comecei a ter a crise de ansiedade, eu achei que eu ia morrer aquele dia. E eu chorava, e era uma dor muito forte. E aí, de tanto chorar, eu dormi. No outro dia, acordei com o rosto todo inchado. E aí, eu tava tomando medicação ainda pra ver se melhorava. E aí, eu pensei, elas vão me dar um dia de folga pra ficar aqui. Mas não, eu tinha que ir trabalhar. Então, pra trabalhar pra Deus, né? Então, eu saí de lá e fui pra igreja. Mal, tomando um monte de medicação. E aí fui, né, pra lá de novo. Ai, meu parceiro. E aí fui, trabalhei e tal. E essas dores começaram a piorar. E lembrando, eu fiz todos os exames pra ir pra lá, que constava que eu não tinha nada. Inclusive fiz a ressonância dos joelhos, dos braços, porque pra verificar mesmo, né? Essa não foi pedido, mas eu tinha feito. Aí uma vez eu tava fazendo jornal, eu senti uma pontada muito grande aqui no pescoço, vinha dessa metade aqui até o meio da coluna. E era uma dor assim de pontada muito forte. E aí essa dor começou a passar pros braços, e aí os meus braços ficavam dormentes, eu não conseguia segurar o celular, eu comecei a perder força. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não posso chegar na esposa e falar, dona, eu tô com dor, porque eu sei que ela vai falar. E aí eu peguei e fui escondido no médico, gente. Fui escondido no médico um dia da minha folga. E folga assim, né, também, porque eu tinha que sair de casa, não podia dormir, tinha que sair 7 da manhã, aí tinha que ir pra reunião, tinha que fazer trabalho no presídio, tinha que ir pra fazer não sei o quê. Aí depois eu podia sair, tipo, umas 10 horas. Então você sai 10 horas, você tem que voltar 4 horas da tarde, porque tem reunião 6 horas, você tem que participar. Então assim, eu não dormia, trabalhava, tinha que voltar cedo, só. Era só um refrescar. Oi, mundo, não existe mundo, existe sol ainda. Eu nem via mais o sol, eu tinha que tomar vitamina D, porque eu não via sol. Enfim, era só trabalho mesmo, trabalho assim, escravo. E aí, eu comecei a sentir essas dores, né, fui no médico e eu lembro que eu fui um clínico, né, que fala, clínico geral. E aí ela olhou pra mim, era uma mulher, ela olhou pra mim e falou assim, olha, você vai tomar todas essas medicações que eu vou te transcrever, sei lá, receitar. E aí você volta aqui uma semana. Se você não melhorar com todas essas medicações, eu sinto muito, você vai ter que ir num ortopedista, ver uma especialidade, ver o que é isso, porque eu não sei, eu não trabalho com ortopedia, mas eu vou tentar te ajudar. E eu não tinha dinheiro pra pagar particular, tá, gente? E aí, eu tomei todos os remédios que ela me passou, gente, todos os remédios, eram 4 caixas de remédio, eu não lembro qual remédio que era, vou contar pra vocês. Todo dia eu tinha que tomar uns 4, um de cada. Então eu vivia dopada, eu ia pra igreja dopada, eu ia pra reunião dopada de remédio, tinha que eu não conseguia segurar minhas pernas, as minhas forças das pernas não dava conta. E a dor continuava, era uma dor muito forte. E aí, teve um dia que eu não aguentei mais. Eu cheguei e falei pra essa esposa, que era responsável das noivas. Chamei ela de canto e falei assim, olha, dona, eu tô sentindo muita dor, não é pouca dor, eu tô sentindo muita dor, muita mesmo.
E assim, eu fui na médica e ela falou pra mim que se não tivesse passado uma semana eu tinha que ir caminhamento para um ortopedista, fazer um exame de especialidade pra coluna e tal, pra ver o que que era. Gente, aconteceu o que eu falei pra vocês quando eu não pedi ajuda, quando eu sofri acidente. Ela chamou uma outra esposa pra ouvir a conversa. Ela falou assim, ah, tá bom, a gente vai ver. Chamou todas as noivas que estavam lá. Fez elas entrarem e falou assim, olha, a indústria farmacêutica tá enriquecendo por causa de vocês. Porque vocês ficam arrumando doença pra tomar remédio. Chamou elas e falou assim, ah, que nem ela. Gente, ela expôs uma situação que eu tinha falado só pra ela, que eu tinha pedido ajuda pra ela. Ela me ridicularizou na frente de todo mundo. Falou que eu tava exagerando, que era coisa da minha cabeça, e eu queria tomar remédio porque eu pra não ficar, não sei, insinuando que eu não queria ficar na igreja trabalhando pra ela, porque a gente só trabalhava, tá? A gente limpava apartamento de bispo, apartamento de pastor, e vou falar pra você, tá? Os apartamentos de bispo não é pouca coisa não. Você acha que, é qualquer coisa? Não é não. Mas isso daí é assunto para outro vídeo também, eu estou compartilhando histórias. Se vocês quiserem saber mais detalhes, coloca aí que você tem curiosidade, a gente pode conversar se não der processo. Enfim. E ela falou, me ridicularizou na frente de todo mundo. E aí quando eu saí, ela falou assim, a gente vai ver esse exame. Gente, nesse dia eu fiquei muito brava, muito brava. A minha mãe trabalha na área da saúde como recepcionista. E ela conhece tipo um médico e tal, e ela tinha interesse de fazer enfermagem. E eu falei, gente, a minha mãe trabalha com isso. Vou falar uma coisa pra vocês, se você sente dor, você tem que ir no hospital. Ah, porque eles ensinam que a gente tem que depender da água do milagre, que a gente tem que... Gente, não, você tem que ir no hospital, vai no hospital, a sua fé pode te curar? Pode, a sua fé é em Cristo, você não precisa de mandinga, desculpa, pelo amor de Deus, não se sinta ofendido, mas você não precisa de mandinga, preciso de água, preciso de rosa ungida, não, inclusive o evangelho não é nada disso aí não, isso aí é sincretismo religioso, não existe isso, isso não é evangelho. Enfim, antes que eu me altere com esse negócio aí. Ah, então, em vez de você procurar médico, toma água do milagre. Falei pras meninas nesse dia, eu falei, gente, não pode, minha mãe trabalha com médico, você tem que investigar, você tem que saber o que é, principalmente coluna, você tem que saber, eu vou atrás. Mesmo que elas briguem comigo e tal. Então fui atrás, aí o médico falou que era um desgaste na coluna. Tá, então tô até hoje na fila da ressonância, inclusive, que eu tô pelo SUS, pra ver aqui, ó, 2 desgastes na coluna. E aí me passou remédio pra fibromialgia. Eu tinha que tomar 2 remédios de fibromialgia, de 15 a 15 dias eu tinha que tomar uma injeção. Tudo isso pra não ter dor, tá? E esses remédios todos os dias, 2 por dia. Então o remédio era muito caro, a injeção era cara, como que eu ia pagar? E aí, eu lembro que... a gente conversava muito, né, entre eu e as meninas e tal. Aí eu cheguei e falei com as meninas uma vez, uma menina. Falei assim, olha, essa igreja tinha muitas esposas, 25 eu acho. Elas entram em contradição elas mesmas. Não tem isso, se é uma direção, se é a direção de Jesus, como uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, não sei quem obedecer, falei desse jeito. E é verdade, contradição, fico entrando em contradições. Mandei essa mensagem, então a gente conversava, desabafava entre nós, e aí foi o nosso erro, né? Mas eu acredito que foi o nosso maior acerto, porque Deus usou isso pra me livrar daquele lugar. Enfim. E aí eu já tava ficando tudo doente, eu sentia muita dor no joelho e tal. Aí, no belo de um dia, eles pegaram nosso celular sem nossa autorização, tá? Porque isso é obrigado. Leram nossas conversas e viram essa mensagem que eu mandei pra essa menina. Aí mandaram a gente pro bispo, pro outro bispo, tá? O bispo aqui, ó. Mandaram a gente pro bispo e tal. Falaram, olha, o que a gente faz com elas e tal. Aí eles falaram, tira da obra, manda eles embora pra casa, não sei o que. Gente, eu tinha vendido tudo, tá? Vendido tudo que eu tinha de empresa, tudo que eu tinha vendido pra estar ali. E eles, sem hesitar, pode mandar embora. Beleza, chegou em mim, aí o pastor falou assim pra mim, né? Me chamou, falou assim, olha, você vai embora. E aí, você vai voltar pra sua casa e tal. Eu lembro que esse dia eu olhei pra ele e falei assim, pastor, e meu tratamento? E as dores, e as coisas que eu adquiri aqui? Aí ele falou assim, você tá por sua conta. Gente, aquilo ali me fez ver que eles não estão nem aí pra ninguém não. Enquanto eu tava bem, enquanto eu tava boa, enquanto eu era uma trabalhadora, né? Eu era legal. No dia que eu fiquei doente, eu não prestava pra nada, e que eu me virasse. Eu falei, tá bom. Eu tava com tanta raiva. Eu só quis sair dali, então eu levantei e falei, tá bom.
levantei e saí. Aí uma pessoa veio atrás de mim, né, uma esposa. Por isso que eu falo, tem pessoas que são boas, tem pessoas que não. Mas infelizmente ali não tem evangelho. Desculpa se você tá indo lá. Mas eu tenho, infelizmente, eu tenho conhecido isso por meio dos estudos, né, de teologia. Então tá. Aí essa pessoa me ajudou a pagar no começo do meu tratamento, porque era caro. Pagou os remédios e veio inclusive me fazer em casa pra me ajudar. E assim eu saí. E outra coisa, tá? Só mesmo uma adenda. Teve um dia, eu tinha que ficar esperando para entrar dentro de casa, porque eu não tinha chave de casa não, tinha que esperar as esposas que eu morava voltar. Tinha dia que eu esperava elas no escritório, gente, até 4 horas da manhã. Enquanto você que tá dando todo o seu máximo, todo o seu sacrifício, tá vendendo a sua casa, tá colocando seu salário, não tá fazendo ceia de Natal porque é antibíblico, é pagão, como eles falam. Enquanto vocês estão fazendo tudo isso, elas estão na ceia, tá? Eu esperei. Quantas vezes eu esperei? Elas na ceia lá, no final de ano, comendo, tá? Carnes boas, um bom do melhor, enquanto você não tem nada aí, porque você deu tudo na fogueiração. Tá? Ah, Natália, mas isso daí é isolado. São casos de pessoas que roubam. Gente, todos os pastores têm metas, tá bom? Mais uma coisa. Todos os pastores têm metas. Meu noivo nunca me falou isso, inclusive fiquei muito irritada com isso, porque eu descobri depois por um outro pastor que tava lá também. Eles tinham que bater metas financeiras pra conseguir casar e tinha que bater meta financeira pra conseguir cuidar de uma igreja. Então assim, que visão de ganhar almas é essa? Me desculpa, mas assim, é uma empresa pra bater meta? Então assim, doeu meu coração, porque o pastor foi falar assim pro outro, pro regional. Olha, minha igreja tá enchendo, tá dando alma, tá dando povo. Ele virou pra ele e falou assim, olha, não me interessa quantas pessoas tá dando aqui. Me interessa que a sua igreja não está crescendo. Entendeu? Pastores que vão pra restaurantes caros. Quantas vezes a gente ia sair, aí meu noivo falava, porque fulano tá lá no Madeiro. Gente daí é que eu conheço, tá? Porque... Mas tem coisas mais caras, restaurantes mais caros, andavam com roupas caras, roupas de grifes, esposas com roupas de grife, tá? Enquanto você tá aí usando qualquer roupa, enquanto a gente não tinha nada, ele pegava doação de roupa pra se manter ali, tá? E pastores que têm empresas no nome deles, tá? Isso eu fui descobrindo. Tem empresas, bispos, né, que tem empresas no nome deles. E assim, eu fiquei muito frustrada, foi uma decepção assim muito grande. Então, quando ele me mandou embora, eu fiquei muito triste por ter dedicado todo o meu tempo, toda a minha vida em prol a isso. Mas eu fiquei feliz porque a minha intenção era de ajudar as pessoas, eu consegui ajudar as pessoas, né? Algumas pessoas com cesta básica, ouvindo, conversando, enfim, a gente faz pra Deus, então amém. Mas eu fiquei frustrada de saber que tudo aquilo que eu acreditava era uma mentira, né? E aí eu vim embora pra minha casa, imagina você não falar direito com a tua mãe, falar direito com o teu pai e ter que voltar. Então assim, eu voltei, aí ele me colocou no banco, mentiu, tá? Falou pro outro pastor aqui da cidade que eu tinha saído porque eu tinha pedido. Isso era uma mentira, então eles que falam que não pode mentir, que isso era do diabo. E caiu a pergunta, então eles são do diabo porque mentira não é de Deus. E ele foi o primeiro a mentir, esse pastor. Mentiu, falou que eu tinha pedido pra sair. E eu não pedi pra sair, eu fui lá, contei toda a verdade. Eu já tava muito brava com tudo. Falei que todo mundo era igual, que aquele negócio ali era uma empresa e não sei o quê. E mais uma curiosidade, lembrei agora pra falar pra vocês, a gente tem que assinar termos, tá? Vou falar um pouco dos meus traumas antes de... Eu vou editar esse vídeo aí e a gente vê como é que fica, só tô falando. Teve um dia, a gente é obrigado a assinar um de voluntariado, que a gente não quer ter filho. A gente não pode ter filho, tá? O pastor tem que fazer sim a vasectomia, tem que fazer a vasectomia, a menina não tem que assinar, eles têm que assinar termos de voluntariados que não querem ter filhos e não pode ter filho. Se você tiver um filho dentro da obra de pastor, você é punido, você é mandado lá pro chique-chique, como a gente fala, você perde tudo, todas as regalias, você perde tudo. Né? E você não tem mais aquele negócio, porque lá eles trabalham com meritocracia, quanto mais você ganha, mais você sobe de nível de cargo.
Enfim, então assim, você assina esse termo, que você é voluntário, mas na verdade não é voluntário, você assina porque você é obrigado, se você não assinar, você não casa. Você não pode ter cachorro. Assina no voluntariado, acho que é 5 anos, você não pode ter cachorro. Você assina o termo de que se você for herdeiro, você não tem nada pra você daria tudo pra igreja. Você não pode ter nada no seu nome, tem que viver ali pra igreja. Então assim, tem alguns pastores que realmente não tem nada, mas tem alguns outros que infelizmente, né? Mas enfim, essa é a minha experiência, tem muito mais coisa que vou contando pra vocês só as partes que eu lembro, assim agora, né? Depois se a gente sentar, a gente lembra muito mais coisa, foram 11 anos, tá? Enfim, e aí, depois que eu saí, eu comecei a ter trauma, gente, porque eles gritavam muito comigo, brigavam muito comigo, tudo era motivo de questionar, tudo que eu fazia era errado. Então, assim, quando eu saí, depois de um tempo, eu fiquei traumatizada de um jeito, que se a pessoa levanta a voz pra mim, eu tenho crise de choro. Ai, eu tô chorando de novo. Se uma pessoa fala assim pra mim, olha, você tem que me escutar, essa frase aí me desencadeia a crise de ansiedade. Inclusive, eu tive uma. Eu tô namorando, né, com uma outra pessoa de Deus, né? Tenho me aproximado de Deus. E uma vez ele falou pra mim, olha, escuta o que eu tô te falando. Gente, parece besta, mas eu tive uma crise de ansiedade com isso, porque isso me lembrou que as esposas me falavam, escuta aqui, você não pode ser assim, você é uma laranja podre, você contamina tudo ao seu redor. Gente, a gente é abusado psicologicamente, fisicamente, tudo. Inclusive, isso daqui eu não contei, mas eu vou contar. Teve um pastor numa igreja que eu passei que ele sabe, ele ficava encostando em mim, ele passava a mão em mim, passava a mão assim nas minhas costas, depois ele veio por trás pra estralar minha coluna, isso era um abuso. E assim, eu não podia falar porque ele ia acreditar em mim, todo mundo ia acreditar nele, era um pastor contra mim, então era muito coagida tudo. Inclusive, quando eu fui tentar pedir ajuda pro meu noivo, ele falou que eu deixei, que eu dei liberdade, que isso, então eu pensava, se nem o meu noivo acredita em mim que isso aconteceu, quem dirá essas autoridades, esses pastores não vão acreditar. E eu contei isso pra uma noiva, ela falou, não fala pra ninguém não, senão você não vai casar. Ai, gente, que horrível, foi um inferno. Então assim, essas coisas, essas frases me desencadeiam a ansiedade. O meu namorado tem uma filha. E uma vez ele foi levar essa filha pra gente passear no parque. Meu Deus, eu olhei a criança, gente, ela é linda. Mas aí eu tive uma crise de ansiedade de novo, sabe por quê? Porque eu lembrei daquele maldito papel que eu assinei, que eu não queria ter filho, e isso mexeu com o meu psicológico. Então assim, gente, é uma desintoxicação que a gente tem que fazer, leva tempo. Graças a Deus eu fui alcançada pelo evangelho da graça, o evangelho verdadeiro, sem esse sincretismo religioso, essas coisas todas. E tô aí no caminho de aprender cada vez mais sobre Cristo, compartilho aqui com vocês tudo. E eu espero que isso ajude vocês, tá bom? Desenvolva o seu senso crítico, não perca isso. Não perca. Eu comecei a me libertar quando eu comecei a me questionar. Quando eu questionei, pra que a fogueira santa? Uma moça falou assim, eu dei meu carro. Falei, tá, quanto tempo você deu o carro? Ela, 2, 3 anos. Falei, cadê o seu outro carro? Você não deu o carro pra ter outro? Ela, não sei. Então eu comecei a pensar, pra que essa fogueira santa? Não tem resultado, só traz resultado pra eles. Esse negócio de dar tudo, Jesus nunca fez isso. O Senhor Jesus veio pra anular essas coisas, sabe? Sacrifício que era assim, feito no Velho Testamento. Então assim, é uma coleção de traumas, é uma coleção de coisas, histórias. Mas eu tô aqui pra dividir com vocês, fica a seu critério. Desenvolva seu senso crítico. É importante estar numa igreja saudável, é importante você seguir o Senhor Jesus numa igreja saudável, ensinamentos bíblicos, tá? Não seja enganado por lobos. Talvez seja por isso que às vezes eu coloco muitos shorts aí de lobos, de falsos profetas, pra alertar vocês, pra vocês não serem enganados como eu fui. E aquilo ali é uma seita, desculpa, mas você fica completamente preso. Quando você sai, as pessoas não falam mais com você, porque olham você como desviado, endemoniado, caído, diabo virou tua cabeça. Então é muito difícil. Mas fica aí o meu relato, a minha história, tá bom? E se vocês quiserem saber mais coisas, podem perguntar aí nos comentários e eu vou buscar responder. Ou com vídeos ou com escrita. Deus abençoe.